a justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Nações de toda a terra, onde adoramos, ó Senhor. Nos seus dias a justiça florirá, e grande paz até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. Nações de toda a terra, onde adoramos, ó Senhor. Os reis de das ilhas onde vir, e oferecer-lhe seus presentes e seus pães, e também os reis de Seba e de Sabá, onde trazer-lhes oferendas e tributos. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo, e todas as nações hão de servi-lo. Nações de toda a terra, onde adorarmos, ó Senhor. Libertará o indigente que suplica, e o pobre a qual ninguém quer ajudar. Ter a pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. Nações de toda a terra, onde adorarmos, ó Senhor. As nações de toda a terra, onde adorarmos, ó Senhor. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, se ao menos soubesseis da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, e como por revelação tive conhecimento do mistério. Este mistério Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando:
onde está o Rei dos Judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias devia nascer. Eles responderam: em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram os seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Maria, cheia de graça, te ganhou Salvador. Ensina-nos a escutar a palavra do Senhor. Ensina-nos a escutar a palavra do Senhor. Irmãs, irmãos, que partilham a mesma fé, a mesma esperança, que aqui se encontram, adorando o Senhor presente aqui nesta sagrada liturgia, o Senhor presente no altar, o Senhor presente na palavra sagrada que ouvimos, o Senhor presente no irmão e na irmã que está ao nosso lado, aqui convocado pelo mesmo Senhor e na mesma fé. Nós estamos aqui em São Domingos do Sul, vindos, é verdade, de vários lugares, mas no final de semana, pelo mundo afora, milhares e milhares de comunidades católicas estão reunidas, celebrando o mesmo mistério, o mistério da manifestação de Jesus ao mundo, através dessa palavra que nós usamos tanto, a palavra grega, epifania, onde todos esses católicos estão reunidos e todos com os magos vão ao presépio em Belém e se dobram diante do menino. Cada comunidade com as suas particularidades, motivos mais fortes, mais relevantes, ou da missa comum do final de semana, tudo isso temos em comum. E é importante que nós fiquemos naquilo que nos une. A nossa riqueza é muito grande na fé, é verdade. Mas a gente nunca pode esquecer sobre o qual tudo isso está construído, todos nós que aqui estamos. E se nós esquecermos Belém,
Se nós esquecermos o Natal, esquecermos a Páscoa, nós começamos o edifício da nossa fé em qualquer andar acima da base, que não vai ficar de pé. Por isso mesmo que a gente tem aqui um motivo todo especial, uma romaria vocacional. Temos um personagem importante que viveu a fé aqui nessa cidade, Monsenhor João, mas o que motivava João no seu ministério foi exatamente porque um dia ele se inclinou diante do presépio, diante do Senhor, e o adorou. E fez como os magos. A sua vida mudou e ele tornou-se um mensageiro deste Evangelho pelo mundo afora. Por isso, é importante nós concentrarmos a nossa atenção neste ensinamento fundamental do Santo Evangelho. E São Paulo, já escrevendo aos Efésios, dizia: este Cristo que veio com identidade de raça, de país, de uma tradição religiosa, esse Cristo veio para todas as pessoas e todas as gerações e todos os lugares. Se não tivesse vindo nessa perspectiva, nós não poderíamos estar aqui reunidos celebrando essa Santa Eucaristia. Então, a partir desse texto, gostaria de ressaltar alguns elementos importantes que nos ajudam a viver bem a nossa fé. Se no tempo do Advento, a liturgia nos fazia olhar para longe, séculos antes de Cristo, e partilhar a esperança longínqua dos profetas, como o profeta Isaías anunciava na primeira leitura, escrevendo 5 séculos antes de Cristo, numa situação quase desesperadora do seu povo, anunciando uma luz que virá sobre Jerusalém. No dia de Natal, até a festa de hoje, basicamente o que acontece com Jesus é ao redor de Maria e José e os pastores da redondeza de Belém. Era quase que um acontecimento familiar o nascimento de Cristo, muito restrito, ainda numa pequena aldeia às margens da grande cidade de Jerusalém, em Belém, uma cidade periférica. Mas hoje, aquele menino que nasce naquele lugar escondido vai ser conhecido pelo mundo afora. E quando estamos nesta região do Oriente, nós estamos quase que na metade do mundo, se olharmos pelas linhas da nossa astronomia. Ali é o Oriente, e o Oriente é longo, é grande, e para desse lugar longe e distante, vêm pessoas da pequena cidade de Belém. E os personagens presentes na cena que ouvimos no Santo Evangelho, eles mais ou menos retratam como será toda a história do cristianismo até hoje. Nessas poucas palavras, nós temos personagens que estão em busca de Cristo, do menino recém-nascido, que querem conhecê-lo, que querem adorá-lo. Temos outros personagens que querem matar Cristo, apagá-lo da imagem do mundo. Herodes, com a sua falsidade, se achando cheio de poder e onipotência, seu único desejo é eliminar Cristo do mundo. Como temos hoje tantos personagens que adorariam que o nome de Cristo fosse apagado da história, que reduzisse a religião a algo totalmente privado e sem presença nenhuma na sociedade. Temos aquela turma de teóricos, estudiosos que sabem tudo de Cristo, mas não mexem um dedo para ir ao encontro dele, os personagens que os magos consultam. Portanto, nós temos ali um retrato de como é toda a história do cristianismo. Os magos também são um modelo de pessoa humana que busca Deus. A busca de Deus não é um caminho plano, fácil, onde tudo fica evidente, claro diante dos olhos. A fé não nos tira as sombras, mas nos dá a luz suficiente para caminhar. E os magos, nesse sentido,
são pessoas que estão em busca de Deus, em busca de uma resposta profunda e definitiva sobre as suas mais profundas perguntas. São pessoas que buscam, mas para buscar eles precisam ler os sinais que vão ao redor. Uma estrela foi suficiente para começar a busca, mas não foi totalmente clara. Devem procurar a Escritura, a Sagrada Escritura, para compreender o que está acontecendo. Por isso eles vão procurando o caminho espiritual, como também o caminho espiritual de cada um de nós. Por isso, na busca da fé, da religião, o nosso caminho nem sempre